Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, quero trazer mais uma reflexão da palavra de Deus para nós. O livro de Romanos, capítulo 10, e o versículo 14, que diz assim a palavra de Deus: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão famosos são os pés dos que anunciam coisas novas. Meus queridos, eu quero trazer uma mensagem para nós nessa noite, uma reflexão sobre missões. A palavra missões vem de uma palavra grega chamada apostelo, que significa enviar. É interessante aqui que o apóstolo Paulo, escrevendo essa mensagem, ele diz dessa forma: como, porém, invocarão aquele que não creram? Ou seja, se você for analisar, irmãos, só na Índia, no país da Índia, que é um dos países mais populosos do mundo, está entre ele e a China, aqueles países, ele adoram mais de 333 milhões de deuses. Ou seja, a palavra de Deus, em alguma situação, parte da Índia não tem entrado. Eu pergunto para nós, como igreja, nessa noite, como é que esse povo eles vão crer em Jesus, se ninguém é enviado para pregar a palavra de Deus? Eu não sei se alguns estados da Índia tem alguma tradução de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, são 333 milhões de deuses que eles adoram, aquele país. É preciso que ele seja enviado para aquele lugar para pregar a palavra de Deus, porque tem muitas pessoas partindo para a eternidade sem Jesus. E um dos deuses maior daquele país é o rio Ganges, que ele corta toda a Índia. Eu estava pesquisando onde que eles tomam banho, defecam, tocam fogo no morto, jogam morto naquele lugar ali. É um país, é um rio sagrado para ele, a qual eles tomam banho naquele lugar ali. Eles têm aquele rio Ganges como um deus para eles. Esse povo, esse país, ele precisa conhecer Jesus. Ele não conhece Jesus ainda. Eu estava ouvindo uma história que um casal de indiano foi enviado para a Índia. Eles estavam na frente do rio Ganges, vendo os turistas ali, apreciando aquele rio ali. A história diz que uma mulher vem descendo com uma criança no seu colo. Ela tirou a criança do seu lençol e pegou aquela criança e jogou naquele rio. E fez lá sua oferenda e depois começou a chorar bastante, diz a história. E depois, aquele casal de missionários que foram enviados para lá, falaram assim: vão com ela, vão perguntar por que ela jogou o seu filho naquele rio. Foram até ela e perguntaram assim para ela assim: por que você lançou a sua criança no rio? Assim, porque o meu Deus hindu pediu e eu lancei ele no rio. E aquele casal começou a pregar a palavra de Deus para aquela indiana. A história diz que ela se converteu a Jesus. Mas quando o casal ia saindo, ela pegou, segurou na mão dos dois e falou assim: alta aí. Se um dia você tivesse pregado, falado desse Deus para mim, eu não tinha lançado meu filho no rio. O meu filho estaria aqui no meu colo, vivo. Mas vocês custaram falar de Jesus. O meu filho está morto no fundo do rio. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Nós somos uma igreja. A palavra igreja vem de uma palavra chamada eclésia, significa tirado para fora. Eu quero dizer para você que Deus não escolheu você para ficar entre quatro paredes, sentado num banco, batendo palma, louvando a Ele, glorificando o seu nome. Deus chamou você, querido,
para semear e pregar a palavra dele. Milhões de pessoas estão indo para a cova, estão morrendo sem Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja está amortecida, a igreja está adormecida. A igreja, querida, está sofrendo de uma esterilidade que não consegue gerar filho espiritual. Deus, Ele quer despertar você nessa noite. Aleluia. Quantas pessoas partiram para a eternidade hoje? Nós não sabemos o dia do amanhã. No capítulo 6, versículo 23 de Romano, Paulo escreveu: porque o salário do pecado é a morte. Quantas pessoas no dia de hoje recebeu a morte como salário? Algumas estão sendo, aleluia, estão no necrotério sendo aberta para saber qual é a causa da sua morte. Outras estão na sua casa sendo velada. Em algum canto do mundo tem pessoas sendo veladas. Pessoas que um dia estavam vivos, que fizeram plano para o amanhã e não chegou o amanhã porque partiram para a eternidade. E eu pergunto para nós nessa noite: cadê a igreja do Senhor? Eu acho que a igreja está muito acomodada porque não fala desse Deus. Como invocarão, diz aqui Paulo, se não há ninguém que pregue, que fale de Jesus? Louvado seja Deus. Havia um missionário chamado Richard Umbridge. Ele estava num país comunista, diz a história. O filho dele, Mihai, estudava numa escola e mandava o filho dele distribuir o Novo Testamento. E ele teve um colega e Mihai começou a falar de Jesus porque todos eles eram comunistas naquele lugar. E Mihai começou a pregar para aquela criança, filho do comunista, e depois levou até seu pai, e o pai dele começou a falar ainda de Jesus para aquela criança. E a história diz que aquela criança aceitou Jesus como Salvador e foi batizada com o Espírito Santo. Só que o pastor Richard Umbridge falou assim: você não pode sair falando aqui na praça, em canto nenhum, de Jesus, senão eles vão te matar, eles vão te prender. Mas a história diz que aquela criança pegou, saiu, foi para a Praça da Romênia e começou a dizer assim: ei, eu quero dizer uma coisa para você, que comunismo é coisa do diabo e Jesus Cristo é Salvador do mundo. Quando os soldados viram aquela criança pronunciar o nome de Jesus, pegaram aquela criança, botaram numa prisão 8 dias. Aquela criança começou a falar em línguas ali, começou a louvar a Deus porque estava ali presa, mas ela falou de Jesus naquela praça. Passando-se 8 dias, diz a história, que tiraram aquela criança novamente daquela prisão e falou para ele o comandante: você não pode falar desse Jesus, que ele não existe, ele nunca existiu. E aquela criança saiu para a Praça da Romênia novamente e falou assim: o comunismo é cor do diabo e Jesus Cristo é o Salvador do mundo. A história falou que pegaram de novo ele, levaram o comandante superior, deram 12 bolos, 6 em cada mão, quebraram os dedinhos daquela criança, da palmatória, e depois liberaram aquela criança e falou assim: você não pode mais falar desse Jesus, que ele não existe, ele não é Deus, que Deus não existe. E a história diz que liberaram aquela criança novamente. Quando ele foi de novo para a Praça da Romênia, e falou assim: o comunismo é cor do diabo e Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E pegaram aquela criança, levaram para o comandante superior. A história diz que o comandante colocou em cima de uma mesa, pediu do soldado um alicate: traga para mim um alicate. Puxou a língua daquela criança e cortou. E o comandante superior, diz a história, que deu uma tapa naquela criança, ela caiu ali, colocando sangue pela sua boca. De repente, aquela criança quase morrendo, mas escreveu com seu dedinho: passei 8 dias preso, me deram 12 bolos, 6 em cada mão, quebraram meus dedinhos, arrancaram a minha língua, mas não tiraram Jesus do meu coração. A história diz que aquela criança caiu, tombou e morreu. O comandante, quando viu aquela criança ali, diz a história, chamou o soldado e falou assim: apaga toda essa baboseira daí, apaga, isso não existe. E começou a apagar o soldado. Passei 8 dias preso, me deram 12 bolos, 6 em cada mão, quebraram meus dedinhos, arrancaram a minha língua, mas não tiraram Jesus. Aí o comandante falou assim: alta aí.
Foi aquela criança e falou assim: se uma criança dessa morre pelo um Deus desse, é porque ele existe. Foi até a criança, pegou aquela criança e começou a balançar aquela criança e falou: criança, me perdoe, me perdoe. E a história diz que todos os soldados, junto com aquele comandante superior, aceitaram Jesus como Salvador. Aquela criança, aleluia, antes de morrer, ela falou de Jesus. O seu sangue foi a semente para aquelas pessoas aceitarem Jesus como Salvador. Aleluia. E elas se converteram a Jesus. O que falta para mim e você falar desse Deus? Porque nós estamos, aleluia, com a boca amordaçada e ninguém falamos de Jesus. Deus, Ele quer, aleluia, que nós semeamos a sua palavra, porque muitas pessoas estão morrendo, queridos. Todos os dias pessoas estão indo para o inferno, estão morrendo, partindo para a eternidade. A palavra eternidade quer dizer o Aionius, aleluia, é uma coisa que não tem fim. São pessoas que estão indo para um lugar de sofrimento chamado inferno, porque não conhecem Jesus, tem partido para a eternidade sem Jesus. Deus, Ele quer, aleluia, nessa noite despertar você. Fale de Jesus. Como invocarão se não há quem pregue? Ele quer que você pregue, quer que você desperte nessa noite. Ele quer dar vitória para cada um de nós, para semear a palavra dele. Deus, Ele tem plano em vida das pessoas, seja no tráfico, seja na entorpecente, seja no tabagismo, seja na bebida alcoólica. Aonde que essas pessoas estão presas, nós precisamos chegar lá, para que Deus possa libertar, mas para isso precisamos, queridos, pregar e falar de Jesus para essas pessoas. Amém? Que Deus abençoe.